Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento você está nos assistindo agora, mas de qualquer maneira já me solidarizo com você porque eu sei que você é um guerreiro, você é um estudioso e você vai vencer. Eu sou o professor Vandré, processo penal militar. Nós somos o Soma Concurso, estamos aqui para ajudá-lo na sua caminhada de concurso público. Você que não nos segue ainda no Instagram, @VandréSilvano e @SomaConcursos. No YouTube você vai ter a nossa página @SomaConcursos. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham a oportunidade de nos conhecer e conhecer o trabalho que a gente faz, que é um trabalho totalmente voltado para o concurseiro. Conte conosco que nós estamos juntos nessa jornada. Vamos seguindo na aula que nós estávamos, nós paramos no artigo 8º. Vejam vocês, nós estamos ainda no artigo 8º. Nós já temos um tempo já verificando essa matéria, nós já vemos que a matéria é uma matéria muito pesada, é uma matéria muito robusta. Mas isso não nos impede de que vejamos somente os pontos específicos da matéria. Então, contem conosco e vamos seguir. Vamos embora. Compete à Polícia Judiciária Militar. Competências da Polícia Judiciária Militar. Competências. Vamos lá. Aqui eu gosto, eu vou contar para você já. Aqui eu gosto muito, quem gosta muito dessa parte aqui da competência é a Polícia Militar de Minas Gerais. Concurso que eu fiz lá, as 2 vezes que eu fiz lá, caiu questões voltadas a essa parte aqui, porque eles confundem muito as polícias científicas, polícia civil, repartições civis. Então é bem confuso e eles tentam pegar o candidato. Mas você que é nosso aluno, você que vai ser aprovado nessa prova, já sabe como que eles vão cobrar, se eles cobrarem esse artigo. E você não vai errar. Vamos ver, vou mostrar para vocês. Olha só, a Polícia Judiciária Militar compete a apurar os crimes militares. Aqui eles podem dizer crimes, ou sem os militares, ou crimes comuns e militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Aqui ele só está dizendo que a competência da Polícia Judiciária Militar é apurar os crimes militares, somente, né? Bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar. Aqui ele está dizendo com relação a crimes que não são somente os do Código Penal Militar e crimes que estão previstos em outras legislações. Por exemplo, um crime, sei lá, um crime de racismo que está previsto em outra legislação, um crime de lei de crimes hediondos, que está previsto em outra legislação. Ele vem dizer que cabe à Polícia Judiciária apurar, porque por força de lei, esses crimes serão sujeitos à jurisdição militar. Também compete à Polícia Judiciária Militar prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público, aqui leia-se promotor, é porque é o único que vai pedir informação, certo? As informações necessárias, instruções e julgamentos do processo, bem como realizar as diligências por eles requisitadas. Aqui, ó, vou botar uma cor aqui para vocês verem bem. Aqui, ó, tá vermelho para vocês não ter erro. Aqui. Requisitada. Aqui o Ministério Público e o juiz, eles não solicitam, eles requisitam. Então, o Ministério Público e o Judiciário requisitam as informações, né, necessárias para a instrução e julgamento dos processos. Eles requisitam para a Polícia Civil. Então, eu estou dizendo isso aqui para vocês porque vai chegar o momento que a Polícia Militar ela requisita. A Polícia Judiciária Militar ela requisita. E nesse caso aqui, ela presta as informações quando requisitada pelo Ministério Público e pelos juízes, certo? Para vocês verificarem aqui. De novo, ela apura
crimes militares, isso aqui é o tradicional, o basicão. Aí ela presta as informações para quem? Para o juiz e para o promotor sobre um determinado processo. O juiz quer saber como é que está o andamento de um processo tal, quer saber se já foi feito o procedimento, o juiz que ele vai determinar como que ele quer. O promotor de justiça, às vezes ele está precisando de alguma informação a mais, ele requisita essas informações e a Polícia Judiciária Militar, ela presta essas informações, certo? Vamos seguindo para que não haja confusão nesse ponto. Bora lá. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Aqui o juiz vai expedir um mandado de prisão, vai encaminhar para a Polícia Judiciária Militar e ela mesma vai cumprir esse mandado de prisão, certo? Porque nesse caso não há necessidade de ter um oficial de justiça, porque a própria legislação está falando que cabe à Polícia Judiciária Militar cumprir os mandados determinados pela Justiça Militar. E ponto. Com um mandado de prisão em mãos, a Polícia Judiciária Militar vai lá e vai cumprir ele, sem novidades, certo? Representar as autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e insanidade mental do indiciado. Representar. Tá? O que seria esse representar? Esse representar aqui é quando na finalização do inquérito o encarregado ele decide se houve crime, não houve, beleza, houve crime e ele acha necessário solicitar uma prisão preventiva. Porque o encarregado, a Polícia Judiciária Militar, ela não determina nada. Ela não vai determinar se vai ser preso ou não. Ela vai finalizar o inquérito e ela vai representar, vai levar para o juiz e vai dizer para ele, ó, juiz, eu acho que deveria ser determinado o mandado de prisão contra esse cidadão aqui. Por esse motivo. Para o juiz decidir se acata ou não aquela sugestão, certo? Aquela representação. A Polícia Judiciária Militar, ela representa acerca da prisão preventiva, certo? Que fique claro isso daqui. Aqui. Cumprir as determinações da Justiça Militar. Cumprir as determinações da Justiça Militar relativa aos presos, sob sua guarda, responsabilidade, bem como as demais prescrições desse código nesse sentido. Aí aqui, vocês percebem que quando se trata para vocês tentarem criar uma ideia na sua cabeça, quando se trata de juiz, promotor, Justiça Militar, Ministério Público, a Polícia Judiciária Militar, ela somente vai fazer o que eles mandam. Ela não tem muita autonomia para fazer o que ela pensa. Ou seja, ela presta as informações, né, aqui. Ela presta as informações para eles, certo? Ela cumpre os mandados de prisão que forem solicitados, né, pela Justiça Militar, que forem expedidos. Ela representa a autoridade judiciária militar, ela fala para o juiz militar, ó, houve crime e eu opto, tem uma representação para que seja expedido o mandado de prisão dessa pessoa. Ponto. Ela não tem muita autonomia. Aí aqui, quando se trata de outros órgãos, que ela vai ter um pouco mais de autonomia, porque aqui ela vai cumprir as determinações da Justiça Militar. Representar, tranquilo. Agora, solicitar, ela solicita das autoridades civis. Autoridades civis, informações e medidas que julgarem úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo. Aqui, um exemplo, solicitar das autoridades civis. Quando o policial militar ou a Polícia Judiciária Militar está verificando determinado caso, vamos supor, um caso de homicídio, e a pessoa alega, o indiciado alega que não teve em determinado lugar, em determinada hora, o que o encarregado do inquérito vai fazer? Ele vai pegar e vai solicitar da autoridade civil, por exemplo, o Detran. Ele pode solicitar para o Detran
as imagens das câmeras das avenidas, das ruas, para verificar se aquele carro passou pelaquele local em determinada hora. Então, o que está falando nesse artigo aqui é o quê? Solicitar, ele pede das autoridades civis, seria, por exemplo, um Detran da vida, Detran ou um DF legal. É autoridades, então ele solicita, ele pede para as autoridades civis, porque aqui a banca pode trazer para vocês, solicita da Polícia Civil. Da Polícia Civil ele não solicita, vocês vão ver nas próximas linhas, que ele não solicita da Polícia Civil, mas a gente já vai ver, certo? Vamos seguindo aqui, ó. Solicitar das autoridades civis medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais. Então ele precisa da informação se o carro passou por determinada rua para que ele possa encerrar, para que ele possa dar continuidade no inquérito que ele está responsável. Vamos lá. Agora chegamos aqui numa parte que a banca adora cobrar. Isso aqui. Requisitar da Polícia Civil. Requisitar é o quê? Deixa eu escrever para vocês aqui. Esse requisitar, nós temos aqui da Polícia Civil. Requisitar da Polícia Civil das repartições técnicas civis, as pesquisas e exames necessários ao cumprimento de subsídio de inquérito policial militar. Aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui. Conforme a gente já viu anteriormente, a banca vai tentar nos prejudicar nesse ponto aqui, certo? No que tange a Polícia Civil. Porque muito confunde mesmo, porque ele vai dizer que a gente vai pedir, a gente vai solicitar, né? Só que o artigo está dizendo, por que eu falo e brifo para vocês? Decorem o artigo, decorem o artigo. Ah, professor Vandré, tu é chato, Vandré, tu é chato. Mas eu sou chato porque esse mecanismo deu certo para mim. E eu quero que dê certo para vocês também. Porque aqui em cima ele falou solicito das autoridades civis, né? Como eu falei para você, DF legal e tudo mais. Agora aqui requisita da Polícia Civil. Ele está requisitando, impondo. Então a Polícia Civil não pode. Aí aqui repartições técnicas, IML, IGP e por aí vai. Então, ele está dizendo que esses órgãos, eles têm que dar as informações para a Polícia Militar quando ela for solicitada, certo? Para a Polícia Judiciária Militar. Eu estou trazendo aqui para a nossa realidade para ficar um pouco mais claro, porque se a gente levar ao pé da letra esse processo penal militar aqui, a gente vai levar para o âmbito do Exército, Marinha, Aeronáutica e é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Então a gente traz para a nossa realidade, que é o que a gente está focando aqui, para que vocês consigam entender com mais clareza o que a gente está querendo falar, certo? Então por isso a gente utiliza Polícia Civil, IML, IGP, porque são DF legal, porque é o que vocês estão acostumados para conseguir vislumbrar o assunto. E aqui, por exemplo, ocorreu um homicídio. Policial militar, patrulhamento, troca de tiro, ocasionou de alvejar o masculino, acabando por cessar a agressão permanentemente. Pronto, o cara morreu. E aí, como ocorreu esse delito em virtude do policial militar estar atuando em razão da função, conforme preconiza o artigo 9º, inciso 2, a linha A, militar ativo contra qualquer pessoa, então, atuando em razão da função, então isso aí a gente já verifica que é um crime militar, ponto. Porém, a Polícia Civil, a grosso modo, ela não vê isso desse jeito. Ela vai abrir uma investigação também por ela para verificar realmente se foi um crime militar ou se foi um crime doloso. Ela vai abrir as investigações paralelamente à Polícia Militar, certo? Ocorre que dentro desse IPM, desse inquérito policial militar, a Polícia Civil teve mais... Dentro do inquérito policial civil, ela conseguiu coletar muito mais informações do que a Polícia Militar. Então, o que a Polícia Militar, sabendo dessa informação, fez o quê? Requisitou, que é o que está escrito aqui. Requisitou da Polícia Civil
as pesquisas, os exames, todas as informações que ele já tem sobre aquele determinado IPM. Então aqui ele está dizendo para nós que a gente não precisa solicitar para a Polícia Civil, a gente requisita e ela, por óbvio, juntamente com as repartições técnicas também, tem a obrigação de responder conforme está explícito na legislação, certo? Então isso é importante que a gente saiba por quê? Porque a banca vai fazer questão dessa. Eu já fiz questão em Minas Gerais, FO 2018, que ela inverteu, ela falou solicitar da Polícia Civil, ponto. Então o candidato que não está preparado, que não está atento a isso, ele pode saber muito, mas se ele não está focado nesses detalhes que eu estou passando para vocês aqui, ele vai acabar errando. Ele vai acabar passando batido numa questão que é tranquila. Ele vai achar, não, realmente solicita da polícia. Eu peço para a Polícia Civil. Não, realmente eu peço. Só que o requisito está impondo, eles são obrigados a me dar a resposta. Nesse caso aqui acima, que eu solicitei das autoridades civis, do DF Legal, eles não têm obrigação. Não tem a obrigação, eu solicito. Obviamente que como é um crime, eles vão ceder as imagens, né, das câmeras, o que a gente precisar para elucidação do fato. Porém, a obrigatoriedade não fica para eles, ela fica para a Polícia Civil, porque a gente requisita dela, certo? Além disso, atender, com observância dos regulamentos militares, o pedido de apresentação de militar. O funcionário, desde que legal. Isso aqui, por exemplo, pode-se citar uma audiência, o policial militar tenha que responder a uma audiência, uma prisão que ele fez em algum momento, aí ele pode ser requisitado pela justiça, né? Então, para depor sobre determinado caso, então cabe à Polícia Judiciária Militar atender esse pedido. Então chega para a Polícia Militar para que ela apresente o policial para responder lá aquele caso como testemunha, muitas vezes até, ou como acusado de alguma outra coisa que não tenha relação com a Justiça Militar, com o crime militar. Certo? Agora a gente vai chegar no momento um pouco mais delicado, é o que eu julgo a nossa pedra de toque, que é o que? O inquérito policial militar. Por quê, professor? Que ele é a nossa pedra de toque, ele é importante. Porque dentro do universo pequeno de questões de processo penal militar, o inquérito é o que mais cai. Por quê? Porque ele tem prazo, porque ele tem um caminho a ser seguido, tem ritos, tem muitas informações, é muito detalhe, e o inquérito policial militar é o que mais é cobrado dentro do processo penal militar. Na próxima semana, na próxima aula, eu vou trazer para vocês, vou montar um gráfico baseado em estudos para vocês verem as matérias que mais são recorrentes nesses concursos, nas áreas militares e as matérias de processo penal militar, o assunto que ele é mais recorrente. E a gente vai verificar que o inquérito policial militar é um dos que mais cai no que tange processo penal militar. Mas isso é uma outra aula, e agora a gente vai começar no inquérito policial militar, e ele tem algumas peculiaridades. Foquem, prestem atenção, porque o professor está falando e não dá erro. É só seguir o que a gente está falando, decorar o que a gente manda decorar, e é sucesso. Bora lá! A finalidade do inquérito. Isso aqui, já prestem atenção desde já. Isso aqui é questão de prova. Isso aqui já foi e vai ser cobrado de novo. O inquérito, ele é o quê? Apuração sumária de fato, certo? Apuração sumária de fato que configure crime militar. Aqui a banca pode dizer que crime, qualquer crime, ela pode dizer que seja transgressão disciplinar. Então, para transgressão disciplinar não tem inquérito, já pensem nisso. Configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade e princípio é elementos necessários à propositura da ação penal. Então, o que vem a ser o inquérito? Ele é aquele documento que vai servir de base para a gente verificar se há ou não um delito, um crime militar.
Ponto. Ele serve para isso. Ele é provisório, né? Eu já vou passar as características dele para vocês. Então, ele vai verificar se houve autoria e materialidade do crime militar, a materialidade e a autoria. Se realmente foi um militar, se realmente foi um crime militar. Certo? Aqui, parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal, os exames, perícias e avaliações realizados no curso do inquérito por peritos idôneos com obediência das formalidades previstas nesse código. Aqui ele está dizendo que as perícias, as avaliações, tudo que foi feito durante o período do IPM, ele é instrutório, ou seja, ele serve somente para essa fase. Então, depois que ele vai ser inserido ao processo, aí vai ver se o juiz vai aceitar ou não vai aceitar. Mas, primeiro, todas as provas que forem coletadas nessa etapa, elas servem para a instrução da ação. Ela serve pro IPM. Tranquilo? São para dar a base para a instrução. Aqui a gente tem algumas características do inquérito policial militar. Características do inquérito policial militar. O que são as características? Vão dizer o que é o inquérito, para que ele serve, de que modo que ele é feito, para quem que ele se destina. Então, as características do inquérito policial militar, primeiro, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 características. No meu humilde posicionamento, são 6 características. Provisoriedade. Ou seja, ele tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Ponto. Conforme a gente já viu aqui, ó, olha aqui. Provisória. Provisoriedade. A característica dele é provisoriedade. Beleza? Então a gente já viu que ele não é para sempre. Não contraditório. O que é não contraditório, professor? Não contraditório é que durante esse período do inquérito, o acusado não tem como retrucar. Ele não pode ter a defesa, a legítima defesa dele. Ele não pode se manifestar. Então, por isso que é não contraditório. É que não cabe informações de quem está sendo acusado. Então, ele não tem como bater de frente ou como ele mesmo levantar provas para instruir o inquérito policial militar. Por isso que é não contraditório. É que é somente inquisitivo por parte da Justiça Militar, certo? Outra coisa que ele tem natureza informativa e instrumental. Ele serve para angariar o máximo de informações que tem sobre determinado fato, ou seja, ele vai coletar as informações, o inquérito ele vai reunir o máximo de informações que ele tem, para quê? Para instruir a ação penal. Por isso que ele que eu coloquei aqui para vocês. Aqui a gente já falou provisoriedade, não contraditório, natureza informativa. Ele tem a natureza informativa por quê? Porque ele tem o cunho de informar, de levar ao juiz, né, ao promotor de justiça, a informação sobre determinado delito. E instrumental por quê? Porque ele é um papel, ele é um documento. Então, por isso que ele é instrumental. Ele serve, esse documento, para a propositura da ação penal, certo? Outra coisa, ele é sigiloso. Sigiloso. A regra é sigiloso. Porém, vocês vão verificar que tem um inciso que fala sobre isso. Advogado e Ministério Público não tem sigilo. O advogado da parte e o Ministério Público têm acesso ao inquérito. Não é sigiloso. Porém, o advogado da parte ele vai ter acesso
quando for algo que já fora feito. Por exemplo, já foi tomado depoimento, já foi feito diligência, já foi feito... foi tirado foto, foi feita a reprodução simulada. Tudo isso o advogado tem direito de ver. Agora, algo que está sendo verificado, sendo investigado, que não tem nada documentado, ele não tem como ter acesso. Porque muito facilmente ele poderia, inclusive, prejudicar o curso do andamento do inquérito policial militar. Por isso que o advogado somente vai ter acesso no inquérito nas partes que já forem documentadas, certo? Não foi falado isso aqui, certo? Não vai ser trazido desse jeito na legislação, mas é isso que tem sido aplicado, certo? É sigiloso, exceto o advogado e MP. Vai estar escrito assim nessa lei, depois a gente vai verificar lá. Ele é indisponível. Indisponível. A partir do momento que ele foi iniciado, o Ministério Público não pode mais desistir. Então o Ministério Público ele vai ter que ir até o final. Ele não pode dispor. Por isso que é considerado indisponível. Muito raramente, eu estou fazendo mesmo só para vocês terem noção do que é o inquérito policial militar. Acho que eu não me lembro de ter feito questão da banca perguntando as características do inquérito policial militar. Mas vocês têm que ter pelo menos uma noção do que se trata para quando vocês forem ler a fundo, vocês conseguirem vincular as informações e saber do que a gente está falando. Tranquilo? Outra coisa, discricionariedade nas investigações. Aqui ele está falando o seguinte, que não precisa pedir muita autorização para fazer determinadas investigações. Aqui está dando liberdade para a Polícia Judiciária Militar andar dentro das investigações. Mas para frente a gente vai ver o artigo que ele fundamenta cada uma dessas informações aqui. Mas seria importante vocês terem noção do que são essas características para quando vocês forem resolver questões e elas forem letra fria da lei. Ela vai ser letra fria da lei, porém vocês têm uma noção do que é o inquérito. Tranquilo? Seguintes, modos de que maneira que o inquérito pode ser iniciado. Ele vai ter iniciado por portaria, sempre. Tem uma portaria, número tal, que determina a abertura do IPM. Dessa maneira, ele vai ser de ofício pela autoridade militar, cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. O que é isso, professor? De ofício pela autoridade militar? O que é isso? Me ajuda. É quando ocorre o quê? Ocorreu um crime militar. Ocorreu um crime militar dentro da jurisdição A. O oficial responsável pelaquela jurisdição, ele vai determinar a abertura do IPM. Ou seja, o comandante do batalhão vislumbrou a situação, sabe que ocorreu crime militar, no mesmo momento ele já baixa a portaria, determinando a abertura do inquérito policial militar. Ponto. É isso aqui que está sendo falado aqui. De ofício, pela autoridade militar, cujo âmbito de jurisdição comando haja ocorrido ou ocorreu a infração penal. Aí, claro, ele vai ver qual é o infrator. Caso ocorra um crime dentro de determinada localidade e o crime tenha sido cometido por alguém que seja superior ao comandante daquela unidade, aí ele vai repassar para alguém superior a ele aquele caso, para que ele determine a abertura do IPM. Tranquilo? Seguimos aqui. Por determinação ou delegação da autoridade militar superior. Em caso de urgência, poderá ser feito por via telegráfica, rádio telefônica, posteriormente por ofício, em virtude de requisição do Ministério Público. Aqui foi determinado, tá? Foi determinado, o Ministério Público ficou sabendo de um determinado crime, ele determinou para a Polícia Judiciária Militar, informando daquele delito e determinando a abertura do IPM. Certo? Então é isso que esse artigo vem dizer para nós aqui. Por determinação ou delegação da autoridade militar superior.
certo? Que, em caso de urgência, pode ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício, em virtude de requisição do Ministério Público. O Ministério Público requisita a abertura desse inquérito policial militar. Aqui. Outra coisa que vocês têm que ter em mente também é que o juiz é uma coisa até meio esdrúxula, o juiz não determina a abertura de inquérito policial militar. O juiz não determina a abertura de inquérito policial militar, ponto. Vai ter uma hipótese aqui agora que a gente vai ver, que quando ele verificar a hipótese de abertura, de nova abertura, né, ele encaminha para o Ministério Público. Aí o Ministério Público solicita a abertura. Ó, vamos ver. Por decisão do STM, nos termos do artigo 25. Ó, verificando a hipótese contida nesse artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público para fins do disposto no artigo 10, letra C. Certo? Aqui ele está dizendo que as hipóteses de nova abertura de inquérito, por exemplo, o inquérito foi encerrado, há novas investigações, há novas circunstâncias. E aí, por determinação do STM, como está escrito ali, ele encaminha os autos para o Ministério Público fazer o que ele fez da outra vez. Mandou a abertura de novo inquérito. Mas a justiça, o juiz, ele não manda abrir inquérito. Pensem nisso. Vamos voltar lá. Eita, nossa. Esse aqui é uma complicação, esse sistema aqui, eu estou me acostumando com ele, mas vamos lá, deu certo. A requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada, de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à justiça militar. Isso aqui é uma denúncia. Em caso de denúncia. Aí faz um requerimento, né? E aí pode ser pelo Ministério Público ou pelo próprio batalhão. Certo? Ó, que ele foi feito a requerimento, né? Apresentou um crime, representou sobre um crime. Ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento da infração penal, cuja repressão caiba à justiça militar. Então cabe à justiça militar repreender os crimes. Então, a partir do momento que ela tem conhecimento, então, requerimento da parte ofendida. Ponto. Ela foi vítima de um crime e ela foi denunciar, independente do local que ela foi. Quando de sindicância feita, no âmbito de jurisdição militar, resulte indício de existência de infração penal militar. Ou seja, dentro da justiça militar, dentro da instituição militar, existem dois princípios, que é a sindicância para apuração de infrações disciplinares militares e o IPM, que ele vai verificar a apuração dos crimes militares. Então, a sindicância, ela abriu uma sindicância para verificar uma transgressão disciplinar militar, só que a transgressão militar foi verificada que não é uma transgressão, é um crime militar. Então, isso é o que está sendo dito aqui na linha E. Quando uma sindicância feita, houve indícios de infração penal militar. Então, aí é encaminhado para a justiça militar para que esse procedimento se torne um IPM, e essa é a hipótese relatada aqui na linha E. Senhores, um prazer. A gente vai continuar com essa aula, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos siga nas redes sociais, @vandresilvano, @somaconcursos. Segue lá a nossa página no YouTube, Soma Concursos, certo? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha o nosso conteúdo e com certeza nós estaremos juntos na sua aprovação. Contem comigo, um abraço e até a próxima. Valeu!